abertura da Escola Bíblica Dominical. Hoje a nossa lição vai falar sobre o tema unidade. E vamos estar então fazendo uma oração, amém? De abertura. Senhor Deus Todo-Poderoso, estamos aqui, meu Pai, para te louvar, para te agradecer, para bendizer o teu nome, para te glorificar, exaltar, honrar e bendizer a ti, Deus. O teu povo está na tua presença, nos encaminha, nos ajuda, nos socorre, nos dê graça, Senhor, diante dos cânticos, nos dê graça na leitura da palavra, nos dê graça, Senhor, na explicação da palavra. Sim, Deus, ministra a tua graça, Senhor, pelos meios que o Senhor preparaste, Senhor, pela tua palavra, pelo nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, pela tua bênção, pela tua misericórdia, meu Pai. Clamamos, Senhor, nesta manhã, venha com teu povo, Espírito Santo, e nos guia, nos ensina, abra o nosso entendimento, abra a nossa mente, abra o nosso coração para te amar mais e mais, para te adorar em espírito e em verdade, para te glorificar. Teu povo, Senhor, está na tua presença, meu Pai. Orienta, guia, instrui e ensina, guia no espírito, fortalece na fé, no amor, na esperança, não a nós, mas por amor ao teu nome da glória, pela tua graça, compaixão e misericórdia. Pai, esperamos em ti, esperamos na tua misericórdia, esperamos na tua compaixão, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Amém. Podem se assentar. Vamos estar cantando o hino de número 373, pela fé que uma vez foi me dada. Amém? Da abertura dessa escola dominical, vamos estar cantando esse hino e logo assim em seguida vamos estar lendo o texto dado na revista. Amém? É o 373, pela fé que uma vez foi me dada. Pela fé que uma vez foi me dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura, pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza, pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao final esta vida, combati o combate de amor, e a coroa terei da justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus.
Amém, Jesus. O texto para nós hoje, para estarmos meditando de maneira expositiva, é Filipenses capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 5. Quem está com a Bíblia pode abrir aí, vamos estar fazendo esta leitura responsiva, tá? Eu leio versículos, irmão, o seguinte. Está escrito assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, Completai o gozo para que sintais o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Amém? O irmão Valdivino leva a gente em oração, amém? Mais uma vez. Pai Santo, Pai querido, damos graças, Pai, por esse dia, Senhor, Bendito é o para estarmos aqui reunidos, Glórias a para Deus. podermos, Pai, Bendito ter é mais o um nome de pouco da Jesus. Tua Glórias a santa Ti. palavra. Santo Dá, Pai. Pai, o perfeito Aleluia, entendimento das Jesus. Glórias a coisas que são Deus. Tuas, para Glórias termos a realmente, Deus. Pai, Bendito, uma bendito aproveitar é e o nome aplicar de em Jesus. nossas Glórias a vidas. Deus. Abençoe, Pai, o Teu Aleluia, servo que irá Jesus. trazer a Sim, Tua Pai. mensagem. Glórias a Teu nome. Unja com a Tua Sim, palavra. Deus. Bendito Deus, seja Deus. Bendito é Teu nome, Jesus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Lição de número 5, página 24, o título diz: Um chamado à unidade. E ele vai falar versículo por versículo, ponto por ponto, começando no versículo 1 do capítulo 2, até o versículo 5. Nós temos esse texto para estarmos nesta manhã aprendendo e meditando nela. Introdução. Paulo havia recebido informações de Epafrodito, um dos líderes da igreja de Filipos, que o havia visitado na prisão e relatado que a igreja estava vivendo um momento de grande vivacidade espiritual. Contudo, tinha de lidar com o problema da desunião. De acordo com o teólogo William Barker, a principal ameaça que a igreja de Filipos enfrentava era a falta de unidade entre seus membros. Por isso, nessa seção da epístola, Paulo conclama os filipenses à unidade. A nível de introdução, ele está dizendo aqui que Paulo soube de uma informação trazida por um servo de Deus chamado Epafrodito, que era um líder local, que foi visitá-lo na prisão. E ele deu uma boa notícia sobre a igreja. A igreja estava vivendo um momento espiritual muito bom, que entre nós chamaríamos de um avivamento. Mas sempre, junto com coisas boas, vem coisas que precisam ser acertadas. Sabe aquela história lá? Aonde se tem notícia que existe um avivamento, sempre vai vir cair gente de paraquedas. Quando o negócio está abençoado, o inimigo vai mandar alguém para sujar o negócio. Na sua horta está chovendo, vamos arrumar um jeitinho de bagunçar a sua horta. Vocês estão tendo água boa lá, vamos dar um jeitinho de sujar a água. E vai por aí afora. Então, era uma grande bênção, mas tinha algo que precisava ser colocado no devido lugar. Uma coisa importante que ele fala aqui, que Paulo ficou sabendo através de informações. As informações chegam no teu ouvido, não chega?
Chega. Cabe a você ter sabedoria de Deus para lidar com a informação. A informação chega. Paulo não ficou sabendo assim, não, aqui Paulo não ficou sabendo por um sonho, por uma revelação, embora ele fosse um homem cheio do Espírito Santo. Ele ficou sabendo através de uma informação. Você toma muito cuidado para como que você lida com as informações. Tem que lidar de maneira correta. Se você pegar uma informação e não tiver cuidado, você forma uma fofocaiada danada, hein? Por que muitas das vezes você tem que tomar maior cuidado com quem você comenta as coisas? Você tem que tomar maior cuidado, porque depende muito de quem está ouvindo e de como essa pessoa vai levar a informação. Aí a pessoa ouve, como que ela vai se comportar diante da informação levada? Tem um ditado popular aí, que a cada ponto se aumenta um ponto. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as fofocas e colocar todas as informações que nós recebemos dentro do crivo da palavra de Deus. Então, dentro desse assunto unidade, ele vai falar que o primeiro ponto, a fonte da unidade da igreja. O que é fonte? Da onde o negócio sai. Bom, uma fonte de água, uma mina de água. A primeira coisa que você olha é se a água é boa para beber ou não. Você tem que analisar a fonte. A fonte é boa? A água é boa? Então vamos ver de onde está vindo a fonte, quem é a fonte, e se a fonte é boa, a gente vai pegar ela para nós e manter ela da melhor maneira possível. A gente tem que tomar cuidado com as fontes, né? Olha, se fala muito em ecologia hoje, né? Olha, esse rio aqui é poluído por quê? Porque lá onde ele nasce, ele é limpo. Ele nasce da terra limpa, mas alguém sujou ele. Então não tomaram cuidado com a fonte, não preservaram a fonte. Então vamos lá. A fonte da unidade da igreja, Filipenses 2:1. O fundamento teológico para que os cristãos vivam em unidade é que, na perspectiva bíblica, existe somente uma igreja, o corpo de Cristo. Todos aqueles que nasceram de novo e creem no sacrifício do Senhor Jesus fazem parte da sublime família de Deus. Então aqui, ele, a nível desse ponto aqui, ele introduz dizendo que de um ponto de vista teológico, a unidade da igreja, existe somente uma igreja, uma única igreja. E essa igreja, ela é mística e ela é invisível, ela não é visível. Ela está espalhada no mundo todo. É um corpo místico, aonde se tem como Senhor, o Senhor Jesus Cristo, tem os fundamentos básicos da fé cristã. Cristo é o único cabeça, Ele é o único dono, Ele é o guia, Ele é o Senhor, Ele é a fonte de toda a vida. Você quer saber em qual igreja congregar, em qual denominação congregar? Veja se ela prega a palavra de acordo com a palavra. Existe uma pregação genuína lá? Existe uma pregação pura? Tem um lado bom naquela igreja? Tem palavra? Tem Cristo? Realmente tem os fundamentos básicos da fé cristã naquele lugar? Então, é uma igreja boa. Não é perfeita. Por quê? Porque a própria lição vai nos ensinar que a igreja dos Filipenses estava vivendo uma grande bênção, mas existiam problemas. Existem problemas. Então os problemas precisam ser tratados e vamos continuar aqui. Então a fonte, primeira coisa, a igreja. Ele está colocando como a igreja, mas espera aí. Subtópico A, a pessoa e obra de Cristo. Não existe a igreja sem Cristo e não existe Cristo sem a igreja. Olha só, Cristo é o cabeça, nós somos o corpo e juntamente com Cristo formamos a igreja e Cristo é o cabeça. Cristo é o cabeça, Cristo é o comandante. Então não tem esse negócio, eu vou ser crente sozinho. Não existe isso, não tem como.
Deus estabeleceu que Cristo seja o cabeça da sua igreja, e a igreja precisa estar em um local, congregada, unidos pelo mesmo Espírito, pela mesma fé, pela mesma palavra, caminhando. Então, e Cristo é a pedra fundamental, é a pessoa principal, é o cabeça, é o guia. A pessoa e a obra de Cristo. Paulo explica que a união com Cristo deve ser a base e um incentivo para que os cristãos busquem a unidade uns com os outros. A questão da unidade é uma coisa muito complexa, muito difícil. Então nós precisamos olhar para Cristo, viver em Cristo e buscar a união uns com os outros. Ter o mesmo pensamento é uma coisa que aos homens é impossível. Seguir no mesmo caminho, com união, com fé, com amor, aos homens é impossível. Só é possível em Cristo, com Cristo. Cristo é a peça fundamental de união entre nós. Nosso relacionamento com Cristo. Cristo é fundamental, a pessoa e obra de Cristo. A expressão exortação em Cristo, Filipenses 2:1, aqui ele começa então de maneira expositiva. Presta atenção que no texto que nós lemos, diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor. Se fosse traduzir, o autor está usando uma tradução, traduzindo a palavra conforto como exortação, consolação como exortação. É bastante difícil explicar dentro dessa terminologia exortação no nosso meio. Por quê? Porque durante muitos anos você aprendeu uma interpretação meio que errada na palavra exortação. Exortação é mesmo de consolação? Está vendo? A irmã Valquíria falou que não. Por quê? Porque durante muito tempo ela foi ensinada, e nós fomos ensinados, naquelas mensagens eufóricas do público, dizendo que exortação é bronca. Por isso que fica difícil a gente entender esse linguajar dele aqui como consolação. Porque no nosso meio foi ensinado, de maneira de púlpito, que exortação é bronca. Quer ver um exemplo? Salmo 23 do pastor. Qual que é o instrumento do pastor, de trabalho do pastor? Lá no Salmo 23. É uma vara e um cajado, não é você? Vara e cajado. Mas como que no nosso meio se interpreta vara e cajado? Como se interpreta vara e cajado no nosso meio, no nosso linguajar bem pentecostal? Oi, não precisa? E a vara corrige. Então, vê que nisso daí está dando sempre um sentido. Olha como que se vê, como se interpreta. A vara, do linguajar do pastor bíblico, ela serve para orientar o caminho, guiar o caminho e trazer para perto. O pastor usa a vara para duas coisas: uma para guiar o caminho, e a parte curvada para trazer para perto e examinar a ovelha e aplicar o remédio. Então, guiar e curar. Já o outro instrumento é para bater, mas não na ovelha, é para bater no lobo. É para defender o lobo, para defender a ovelha do lobo. E como que se interpreta? Irmão, Deus falando, desce o cajado desse povo, desce a vara desse povo, desce o chicote. Quando na realidade não é para bater na ovelha, é para guiar, para curar e bater no lobo. Então por isso que fica difícil você entender esse linguajar dele, porque ele está tentando levar para o original. O que significa a palavra exortação? Exortação no original não é dar bronca, não é bater, mas é consolar, é aplicar o remédio.
Então por isso que ele diz aqui, ó, versículo 1 aqui, ó, portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, existe conforto em Cristo, existe consolação de amor, ele é um bom pastor. Ele é um bom pastor que usa o instrumento da maneira correta. Ele bate no falso obreiro e cuida da ovelha. Existe consolação em Cristo? Existe amor em Cristo? Ó, a base da unidade da igreja é Cristo. Em Cristo existe consolação, existe conforto, existe amor. Então, ele continua dizendo aqui, ó, o Senhor Jesus é o fundamento, o fundador e o edificador da igreja. Ou seja, Jesus Cristo é tudo. Todos aqueles que creem em Cristo fazem parte da família de Deus, estão ligados ao corpo de Cristo pelo Espírito Santo. Como que se faz parte da família de Deus? Através da fé em Cristo. Uma vez que você teve fé em Cristo, você está arrolado na família de Deus. A igreja só te aceita se você passar pelo batismo, é bíblico. Ó, a fé é algo invisível que você tem no coração, e você diz para a igreja que tem fé nessa palavra através de um ato visível que é o batismo, e você é arrolado na igreja. Mas você só é arrolado na igreja de verdade mesmo se você tiver fé verdadeira, porque senão só tomou um banho, né? Então Cristo é um fundamento. A fé verdadeira é aquela que te une a Cristo, e uma vez você unido a Cristo, você está automaticamente unido na igreja. Embora eu em viagem entre em uma denominação, eles não vão me considerar, eles vão perguntar: de que igreja que você é? Ah, eu sou da igreja tal. Mas o fato de não me receber, não me tratar como membro da igreja, eu vou deixar de ser membro da igreja? De jeito nenhum, mesmo que ele não me aceite. Aí eu vou lá, não, ó, eu não vou te servir, é um dia de Santa Ceia, não vou te servir na Santa Ceia, porque você não é daqui da igreja. Ah, é? E para mim ser da igreja, você tem que se batizar de novo. Não, peraí, não é por aí, assim não. Vê que a unidade é uma coisa bem complexa, bem complicada, e quem coloca a complicação são os homens. Os homens criam as barreiras. A Bíblia é simples: você tem fé verdadeira, você está unido com Cristo na igreja. Aí chega lá o senhor e fala: não, você não é do meu guarda-chuva denominacional, então você aqui não participa da ceia. Acontece isso, mas a gente releva, amém, glória a Deus, e vamos seguir em frente. Então ele diz aqui: o fundamento da igreja é a pessoa e a obra de Cristo. 1 Coríntios 12, 13, lá em Coríntios 12, 13, vai falar o seguinte, né? Todos nós fomos batizados no mesmo Espírito, através de Cristo, batizado no mesmo corpo, ligado no mesmo corpo, recebeu o mesmo Espírito que Cristo tem, foi dado para nós, e estamos aqui na igreja. Me aceite ou não aceite, eu estou ligado na igreja, porque a minha fé é verdadeira. Amém? Oi. Também tem essas coisas. Se impõe um monte de regras para o camarada ser da igreja, né? E a única regra mesmo bíblica: você tem fé verdadeira em Cristo. A regra verdadeira é essa, e depois vem o resto. Se você tem fé, você vai contribuir, você vai trabalhar. A fé verdadeira, ela é produtiva. Ponto, subtópico B aí: o sublime amor de Cristo. Então ele está explanando, indo ponto por ponto. Ele começa com a pessoa e obra de Cristo, e agora ele vai falar do sublime amor de Cristo. De acordo com o teólogo William Barclay, a expressão utilizada por Paulo, consolação de amor, Filipenses capítulo 2, versículo 1, é uma referência ao infinito amor de Cristo por sua igreja.
Nesse sentido, o apelo que o apóstolo faz aos crentes de Filipos era para que vivam em unidade. Está amparado no princípio do amor de Cristo, que Cristo dispensou à igreja, entregando sua vida por ela. A Bíblia Sagrada nos adverte que devemos amar uns aos outros a partir do amor que Cristo nos amou. 1 João 3,16. Então, como que Cristo prova o seu amor para conosco? Ele morreu por nós. Esse é difícil, irmão. Esse é complicado. Ele chegou ao ponto de provar o seu amor morrendo em nosso lugar. Um amor verdadeiro. Ele disse assim, ó: ninguém tem maior amor do que esse, dar a vida pelos seus amigos. Eu morro no seu lugar por você. Eu pago o preço da condenação no seu lugar. E aí, ele vai dizer aqui lá em 1 João, que se Deus, 1 João 3,16 diz assim, ó: se Deus nos amou dessa maneira, dando a sua vida por nós, nós também devemos dar a vida pelos irmãos. Complicou, né, professor Luciano? Complicou, né? Ah, eu amo. Mas falar que ama não quer dizer nada. Está cheio de camarada falando aí para a esposa: eu te amo, e tem 2, 3 lá fora, né? Está cheio de camarada aí que só, olha, rapaz, né? Você começa a escutar aquelas canções de amor lá, da música secular, fala: nossa, né? Que bonito, né? Quando você vai ver a vida do cara que canta, rapaz, misericórdia, né? Não é brincadeira não, né? Então esse negócio de falar que ama é uma coisa, agora provar o amor. Cristo provou o amor por nós. Então a base da nossa unidade é Cristo, e agora vem os exemplos de Cristo. Assim como Ele fez, nós devemos ser imitadores dele, ao ponto de dar a vida pelos irmãos, ao ponto de chegar assim. Alguém chega para você assim, no lugar de julgamento, e fala para você assim: quem aqui anda fazendo isso? Você fala: ó, eu não vou prejudicar ninguém, eu me prejudico no lugar da pessoa, mas eu não entrego a pessoa. Pensa bem naquelas igrejas perseguidas que faz culto escondido. Quando um membro é pego, se ele entregar o lugar da reunião e o nome de quem está se reunindo, vai todo mundo preso. Aí o que ele faz? Ele não entrega e morre no lugar daquelas pessoas. É perseguido no lugar daquelas pessoas. Diz, eu li muito sobre a igreja perseguida quando a Rússia era cortina fechada, e eu li um relato lá que o irmão estava voltando de um culto na floresta, um culto escondido, e prenderam ele no caminho e perguntaram para ele: de onde você está vindo? Olha, eu estou vindo de uma reunião aonde a gente estava tratando do testamento do meu irmão mais velho. A gente estava numa reunião familiar tratando do testamento do meu irmão mais velho. Ainda bem que o cara não perguntou: como que é o nome do seu irmão mais velho? Porque ele falava: Jesus, aí entregou, né? Então, às vezes, você tem que pagar no lugar da pessoa. Às vezes você tem que pagar no lugar da pessoa. Para não entregar a pessoa, tem que dar um jeito. Fala Emanuel, né? Eu não sei como fala Emanuel em russo, não sei se vai dar esse mesmo significado. No português daria isso, né? Não sei nada russo, né? Então, dar a vida pelo irmão. Então, é complicado, não é fácil não.
Não é brincadeira não. Subtópico C aí, a ação do Espírito Santo na promoção da unidade da igreja. Então nós temos aqui Cristo, a pessoa e obra de Cristo, o amor de Cristo. Agora nós vamos ter a ação do Espírito Santo. O negócio é tão difícil que a gente precisa de tudo isso e mais um pouco. Então precisa da ação do Espírito Santo de Deus na igreja. Paulo afirma que é o Espírito Santo que produz a nossa comunhão com Deus e a nossa comunhão com o próximo. Então, dentro da teologia sistemática, nós temos um ensinamento assim, que Cristo fez a obra completa, perfeita, e o Espírito Santo é que aplica a obra de Cristo na igreja. Então, Cristo executou tudo e deixou a tarefa de aplicação ao Espírito Santo. Se você não andar em espírito, você não vai viver aquilo que a Bíblia pede. Então Cristo é verdadeiro em nós através da morada do Espírito Santo em nós. E Paulo diz o seguinte, hein? Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Pode até vir imitar e fingir, mas não é dele. Então é através do Espírito Santo é que nós vamos viver e produzir tudo isto. Os frutos do Espírito Santo é produzido em nós. Então ele fala, Paulo afirma que é o Espírito Santo quem produz a nossa comunhão com Deus e a nossa comunhão com o próximo. Olha só, a comunhão com Deus e com o próximo é aplicada em nós através do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo que vai ensinando, ele vai guiando. Precisamos andar em espírito, viver em espírito e andar em espírito, ter comunhão com o Espírito Santo. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, ele usou a palavra exortação aqui de novo, tá? A nossa tradução fala consolação. Exortação em Cristo, alguma comunhão no Espírito, se há entranhados afetos de misericórdia. Filipenses 2:1. Tudo isso existe em Cristo, existe, mas existe através da comunhão do Espírito. Então veja que Paulo coloca aqui no capítulo 2 a palavra comunhão do Espírito, e aí vem as outras coisas. Tudo isso reside em nós, se nós tivermos realmente o Espírito Santo em nós. O apóstolo explica que o Espírito Santo era o agente responsável por promover a comunhão entre os cristãos. Então, se está tendo desunião, quem está agindo é o Espírito mundano. Paulo, em outra carta tratando do assunto, ele diz que o que causa divisão nas igrejas é o Espírito mundano. O Espírito mundano, o Espírito maligno, o Espírito do anticristo é que produz divisão nas igrejas. Então, divisão não é obra do Espírito Santo, é obra do Espírito mundano. Por que os homens se dividem? Porque dão lugar ao Espírito mundano, não estão andando na comunhão, na guia, na direção do Espírito Santo. O Espírito Santo faz unir e não dividir. O teólogo F.F. Bruce diz que o Espírito Santo é o princípio unificador da igreja. 1 Coríntios 12, 4 a 11. Esse capítulo 12 de Coríntios trata sobre os dons espirituais. Sobre os dons espirituais que ele trata lá, ele começa a tratar no capítulo 12. É um assunto que as pessoas gostam de dons espirituais. Mas Paulo complica lá o assunto lá de dons espirituais, porque ele vai colocar realmente a unidade do Espírito Santo. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque nós gostamos muito do assunto dons espirituais e não gostamos do assunto frutos espirituais. Quando o assunto é fruto espiritual, a pessoa não gosta, a pessoa gosta de dons, mas é o mesmo Espírito que opera os vários dons, é um Espírito só. Os vários ministérios é um Espírito só.
com o intuito de levar a igreja a uma edificação espiritual para que todos estejam unidos em Cristo. Então, se em um determinado momento o uso dos espirituais está sendo usado para dividir, então está sendo usado de uma maneira errada. A maneira correta é para edificar. Fala, irmão, vamos ver. Nós vamos pensar da igreja de São João Primo. Houve a divisão. Da onde veio isso? Espírito mudando. Mas aí nós encaixamos dentro desse espírito mudando. Sim, encaixamos. Queira ou não queira, você está ligado na igreja, mesmo você não tendo culpa de nada, você paga o preço. E eu vou te dizer uma coisa: você paga mais o preço do que quem anda de maneira errada, porque você sofre, você leva o nome, você paga o que você não deve e vai por aí fora. Mas o espírito de divisão é sempre mundano e nunca divino. Aí tem aquele, aí você pode entrar para um outro lado, que no final Deus pega tudo isso e faz com que isso contribua para o bem da sua obra, porque tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, mas que a gente paga o preço, sofre, geme. Até hoje a gente olha para trás assim e faz uma comparação da igreja que o irmão citou com Lamentações de Jeremias, aquela que era rainha, hoje está desolada. Foi rainha, não é mais rainha, foi desolada, que era Jerusalém, né? Você faz uma comparação com a igreja hoje, e os caras fazem isso e levam o pessoal a acreditar que está fazendo a obra de Deus. O pior é isso, mas o resultado está aí. Então, andar em unidade é bem difícil, não vou ver? É bem complicado. Mais alguma colocação? Vamos ver. Então, a ação do Espírito Santo somente tem o poder para preservar a harmonia no corpo de Cristo, que é, ele vai citar Atos 2, a descida do Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre a igreja lá em Atos capítulo 2, e a igreja viveu um período de unidade, que todos consideravam tudo comum entre si, ninguém era dono de nada, a igreja que era dona. E existia uma união, uma partilha, uma ajuda mútua, que nem perseguição conseguiu deter aquela igreja. Sobre o tópico da página 25, afetos e misericórdia, tudo isso está no capítulo 2, versículo 1. A palavra grega traduzida como afetos significa literalmente a sede de todas as emoções humanas. Então, o nosso afeto de coração, você vai fazer uma coisa de coração, você está fazendo as coisas por afeto, de coração mesmo, verdadeiro. Você não está fazendo uma coisa para se aparecer, para ser o maioral, para ser chamado de bonzinho, para ser colocado no altar. Não, você está fazendo por afeto, sem esperar nada em troca. Você tem um afeto verdadeiro pelos irmãos. Aquilo reside na tua alma. A tua alma está dominada pelo Espírito Santo. Não tem lugar para pensamento próprio seu. Você está buscando o bem do teu próximo. Você está cheio de afeto. Complicado, hein? Viver para os outros e não para si mesmo. É o mesmo sentimento que houve em Cristo. Complicadíssimo, mas com a ajuda do Espírito Santo a gente chega lá. Paulo descreve o amor sublime de Cristo pelos filipenses. O termo grego traduzido como misericórdias é a palavra que descreve a emoção humana da piedade eterna. Isso implica dizer que a unidade da igreja é sustentada não somente por atividades assistenciais, antes envolvem todo o nosso ser. Aqui ele citou uma coisa que todas as instituições humanas fazem: assistência social. Pode procurar aí que existem entidades sociais aí que faz assistência social 10 vezes mais do que a instituição evangélica.
Eles são bem melhores nessa parte. Mas qual é o objetivo deles ao fazer assistência social? Todos fazem assistência social, mas qual é o objetivo? Que objetivo que eles têm por trás da assistência social? Se você ir em uma religião, a assistência social deles é no objetivo de ganhar, de pagar a salvação. Biblicamente, impossível. Porque se fosse possível, Cristo morreria na cruz do Calvário. Então você risca isso de lá. Você vai no crime organizado. O crime organizado faz assistência social, hein? Olha, se Deus nos guarda que aconteceu uma tragédia comigo, a minha esposa talvez tenha algum amparo dentro da lei aí, que é difícil, hein? Para mim obter algo legal na lei aí, eu levei 9 anos para conseguir a aposentadoria. Levou 9 anos. E eu tinha o direito e ele não me dava. No final, quando veio o resultado lá, eu trabalhei não sei quantos anos a mais. E ainda não iam me dar. Me deram por um milagre. Mas sabe o que acontece com a mulher de um bambambam do crime organizado? Ela tem todo o amparo assistencial no crime organizado. Os caras bancam tudo. Aí você olha para eles e fala: compensa ser malandro do que ser honesto. Assistência social é complicadíssimo. Mas com que intuito eles fazem assistência social? Deus me livre e guarde se você pegar uma ajuda dessa turma aí. Uma vez eu estava procurando casa para alugar e estava difícil. E ofereceram para a Marluce, hein? Eu falei: não pega não. Não pega, porque se pegar, está frito. Não, a gente não aceita não. Porque se aceitar, você está enrolado nesse estado. Se pegar a ajuda deles, você vende a alma para eles. Vai vender a alma para o diabo. Você fica devedor deles. Por que o cara entra na cadeia e sai de lá oficializado no crime? Porque lá ele é obrigado a pegar a ajuda do... Aí fica o devedor dos caras, fica na mão dos caras. E vai por aí afora. Não é brincadeira não. Sabe que nesse negócio de assistência social aí, a turma usa para escravizar o ser humano. O cara se torna escravo daquela ajuda que ele recebeu. Complicadíssimo isso daí. Então como que deve ser a nossa ajuda? Nós devemos ajudar, mas você não é meu escravo porque eu te ajudei. Já pensou? A pessoa te ajuda e depois lá na frente te joga na cara? Eu te ajudei. Mas que humilhação, né? Por que você me ajudou então? Rapaz, você me ajudou, mas eu não vendi a minha alma para você. Mas o camarada me ajudou lá, mas eu não vendi a minha alma para ele. Qual que foi o objetivo dele em me ajudar? Foi lá na frente me escravizar? Eu me tornar um escravo dele? Me tornar um capacho embaixo do pé dele? Então existe tudo isso. E a Bíblia está ensina a gente que a gente não deve fazer dessa maneira. Eu devo ajudar, que a mão direita, a esquerda não vejo o que a direita está fazendo. Não sou dono de ninguém porque ajudei. Ele não me deve nada porque eu ajudei ele. Eu fiz apenas uma obrigação de cristão em ajudar. Não foi para benefício próprio, não foi para me aparecer e amanhã eu me lançar candidato político. Não. Vou me candidatar porque agora você vai votar em mim, porque eu te ajudei, agora você vai fazer campanha para mim. Não é nada disso que a Bíblia ensina a ser social. Bom, então nós temos que ter, quando nós temos afetos e misericórdia no coração mesmo, a gente não usa a situação da pessoa para se aproveitar da pessoa. Uma vez a gente estava fazendo campanha, na época do profeta da Paraíba, a gente estava fazendo campanha
lá pro lado do Riacho Grande. Nossa, o carnaval mundial. Difícil. Aí um camarada que tinha pedido a campanha ofereceu para o irmão, do irmão comprar a casa dele. Mas era um negócio bom, assim, sabe, tentador. O irmão falou para ele: não, irmão, não quero comprar nada seu não. Eu vim aqui para te ajudar, mas não para tomar o que é seu. O que você está vendendo aí está muito abaixo, ele estava com uma corda no pescoço. Eu falei: não. Aí o irmão falou: não vou fazer isso aí não. Se ele fosse um aproveitador, se não fosse por misericórdia e por afeto, ele ia lá e opa, está aqui. Até abaixava um pouco ainda o preço. Mas não, de jeito nenhum. Estou fazendo as coisas por afeto e misericórdia, não por aproveitar, querer aproveitar da situação de ninguém. Então, nossas entranhas precisam ser movidas e as aflições dos irmãos devem despertar em nós uma viva compaixão, uma compaixão verdadeira. Estou realmente com dó da pessoa, estou disposto a fazer algum sacrifício e não tirar proveito de nada, nem para levar nome de bonzinho eu quero. Estou fazendo por puro afeto e compaixão. Esse é o fundamento da unidade da igreja. Tópico 2 aí. A igreja tem a missão de preservar a unidade. Então, o primeiro ponto nós vimos a fonte. A fonte é Cristo, o Espírito Santo, a igreja, tudo está dentro da mesma fonte. Jesus é a parte principal. Agora nós temos a missão de preservar a unidade. Então, voltando na colocação do irmão Valdivino, nós temos a missão de preservar a unidade. A gente consegue fazer com que aqueles camaradas sejam unidos? Não consegue. Já não consegue fazer. Eles têm aquela cabeça deles lá, partiram com a divisão, dividiram, e você vê aí o resultado hoje. Mas nós continuamos com a missão. A primeira missão nossa: nós somos um grupo pequeno, vamos tentar manter a gente unido? É a primeira missão. Depois você pensa nas outras coisas. Primeiro vamos ver unido aqui, que no caso era, Paulo estava escrevendo aos Filipenses: vocês vão ter que ficar unidos. O problema de vocês é desunião, vocês têm que resolver o problema de unidade entre vocês. Aqui nós também temos que tentar. Uma missão nossa é preservar a unidade até aonde nos compete, até onde é possível, tá? Porque se você pegar a unidade do capítulo 11 de Gênesis, você tem que chegar à conclusão que aquela unidade lá não serve para ninguém. A unidade no erro não serve para nós. O negócio é complicado porque nós temos que viver unidos aqui. Mas eu sou o líder, você percebe que eu estou errado. Você vai concordar com o meu erro para viver unido comigo? Está vendo como é complicado? Então, por isso que primeiro Cristo, a igreja, o Espírito Santo, depois vamos tratar da nossa unidade. Eu e você. Você não pode aceitar ficar embaixo do meu pé de jeito nenhum. Eu captei você no meu pensamento, aí lá na frente você percebe que eu estou manipulando você. Tudo manipulação. E os caras são bons em manipulação, hein? Quando você vê, você fala assim: mas que arapuca que eu entrei. Quando você vê, você fala: mas como que eu fui manipulado desse jeito? Você fica de boca aberta pensando: mas como que eu fui burro para ser manipulado desse jeito? Falta de conhecimento. Oi? Falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Isso. E vou um pouquinho mais longe, irmão. Conhecimento e discernimento. Porque o camarada que sabe manipular bem, ele não chega com uma mentira para você. Ele chega com a verdade. Mas quando você vê lá na frente, ele usou aquela verdade para levar você para a mentira. Mas
É igual o irmão falou, a culpa é minha que me deixei ser manipulado. Eu tenho a culpa. Eu tenho a culpa. Às vezes eu olho para trás e falo, meu Deus, faltou oração, faltou discernimento. Mais que conhecimento, faltou discernimento, faltou oração, porque eu caí nessa arapuca. E a culpa é minha. Eu caí na mão do manipulador. Mas não foi só eu que caí na hora. Se fosse só eu, era fácil. Eu reconheci e resolvi, mas a igreja inteira caiu. Aí o prejuízo é grande. Viram? O prejuízo é grande, viram? Dá um exemplo, quando nós fomos lá para a Vila Zilda, a culpa a gente ia comer no mato comer. Eu sabia da coisa, mas me amarraram para não falar. A gente tem que ter todas as experiências aí, né? Eu até falo, não, rapaz, eu gostei, eu vi um monte de lago, vi um monte de árvore, tá bom, graças a Deus, tá ótimo, é um ótimo passeio. Fizemos um ótimo passeio, né? Vamos aquele versículo lá, dai graça em tudo. Mas o irmão Rodrigo tem razão. Então, é assim, a gente vai vivendo e aprendendo. Então, tópico 2 aí. Após explicar que a unidade da igreja de Filipos fora construída por Cristo Jesus, por meio da ação do Espírito Santo, conforme a vontade de Deus, Pai, Paulo exorta a igreja acerca de sua tarefa de preservar a unidade. Como corpo de Cristo, a igreja é composta de muitos membros que têm a missão de cooperar mutuamente visando a edificação. Então é aquela história lá, Jesus conquistou um terreno, como guerreiro ele conquistou um terreno, agora ele colocou os soldados para tomar conta daquele terreno. A missão de vocês aqui é tomar conta desse terreno e não deixar ele ser invadido. É o terreno do Éden, né? Adão, te coloquei aqui para você tomar conta. Você não pode deixar o inimigo invadir. Cadê Adão quando o inimigo invadiu lá e tentou Eva? Aí, cadê nós na nossa missão? Nós temos que estar lá. Embora muitas das vezes você não vence, porque tem gente muito mais forte acima de você, mas a minha missão é estar lá e defender o terreno que Cristo conquistou. A igreja deve manter a unidade de pensamento. Aí ele vai dar no versículo 2 do capítulo 2. Ter o mesmo pensamento. Quem é que pensa igual? Você e sua esposa, os dois pensam igual? Aí nascem os filhos. Um filho, aí tem 3 pessoas pensando diferente. Aí o filho que vem crescendo agora fala assim, o meu pai e a minha mãe é quadrado, não me entendem. Aí nasce outro filho, aí nascem os netos, tudo pensa diferente. Mas temos que pegar esses pensamentos nossos diferentes e ver aonde eu posso ceder e onde não posso. Se eu ficar com brigas terminológicas, terminologia, igual quando você começa a ler os teólogos, igual eu gosto muito de ler os teólogos, rapaz, mas é uma briga danada por causa de termos. Eu não concordo com esse termo, tem um outro. Aí quando você vai ver, diz a mesma coisa, eles só não concordam com o termo, mas infeliz, não fala a mesma coisa. E os caras ficam brincando com termos, terminologia, questão de termos. Então se tem muita briga no nosso meio por terminologias, coisa que dá para você ceder. Não, existem as doutrinas fundamentais. Cristo é Senhor, isso é uma doutrina fundamental. O sangue de Cristo é uma doutrina fundamental. A fé como meio de salvação, uma doutrina fundamental. Todas as doutrinas fundamentais você tem que pegar e você não pode ceder elas. Mas existem assuntos que você pode ceder. Você quer ver uma briga que não leva a lugar nenhum? É a briga sobre escatologia.
Rapaz, briga sobre escatologia não leva a lugar nenhum. Porque na realidade, a doutrina fundamental da escatologia é esperar que Jesus Cristo vai voltar, acreditar que Jesus Cristo vai voltar. Se o milênio vai ser de um jeito ou de outro, isso daí é secundário. A Bíblia fala pouco e orienta pouco. Então não tem motivo para estar brincando como vai ser o milênio. Você acha que vai ser assim? Amém. Fica pensando assim. Eu acho que vai ser de outro jeito? Amém. Como diz o doutor Rousseau Chet, vocês me chamaram para falar sobre um assunto aqui, que é falar sobre o céu, mas eu não sei falar muito sobre isso, porque eu ainda não cheguei lá, mas eu estou perto de chegar. Quando ele deu esse estudo, ele estava com um câncer já em fase avançada, e ele falava assim, eu estou perto de chegar lá. Aí quando eu chegar lá, esse assunto que vocês estão perguntando, eu vou saber certo. Porque, meu amigo, é só briga que não leva a lugar nenhum. Mas vamos ter o mesmo pensamento, principalmente nas doutrinas básicas da igreja? É possível. Então a gente tem que ir ajustando os pensamentos, uma coisa complicadíssima. O ensinamento de Paulo é que os filipenses deveriam desejar a mesma coisa, ter o mesmo objetivo, a ponto de se unirem naquilo que é essencial. Então, qual é o nosso objetivo principal? Primeiro, Cristo. Segundo, a igreja. Que a glória de Cristo, a glória do Pai, seja manifestada no nosso meio. Nós temos esse objetivo. O nosso pensamento vai girar em torno disso, que Cristo seja glorificado. A oração do Pai Nosso. Qual é o primeiro pedido na oração do Pai Nosso? Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós temos que procurar ter o mesmo pensamento, tenhais o mesmo amor. O teólogo F.F. Bruce explica que a exortação de Paulo era para que os filipenses tivessem uma sincera união de propósitos, que conduz a um modo de pensar que tem como modelo ideal o próprio Senhor Jesus. Esse é o caminho para a igreja alcançar plena unidade de pensamento. Salmo 133, 1 ao 3. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então vamos pensar que qual é o nosso objetivo aqui na igreja? Que Cristo seja glorificado. É aquilo que João Batista falou e se fala muito, né? Que ele cresça e eu diminua. Que ele cresça e eu diminua. Ou seja, primeiro Cristo e o bem do meu irmão. O crescimento da igreja, o crescimento espiritual da igreja. Esse deve ser o nosso objetivo que deve ocupar a nossa mente. Não é benefício próprio, mas Cristo primeiro e segundo a igreja. Cristo Pai primeiro e o meu próximo em segundo plano. E assim nós vamos viver. Página 26, subtópico B aí do tópico 2. A igreja deve manter a unidade espiritual. A expressão utilizada por Paulo, sejais unidos de alma, tenhai o mesmo sentimento, capítulo 2, versículo 2, traz a ideia de diferentes corações batendo como se fossem um só coração. Então, estamos unidos aqui no mesmo pensamento, colocar o nosso coração no mesmo objetivo e vamos buscar a glória de Deus. O princípio apresentado pelo apóstolo é que na igreja de Cristo não há lugar para disputas pessoais. Rapaz, a grande dificuldade é isso, que eu coloco em primeiro lugar a minha posição. Há muito tempo atrás, foi um irmão pregar na igreja e ele usou a seguinte expressão: existem pessoas que pegam uma bênção e transformam em uma maldição. Aí ele explicou a frase que ele disse. Ele falou assim: olha, tem um
determinado irmão que o objetivo dele era ter um cargo de diácono. Quando ele trabalhou para isso, fez tudo para isso e foi premiado com um cargo de diácono. Aí, o que ele fez? Acabou com tudo. Por quê? Porque o único objetivo dele era ter um cargo. Se na igreja o meu objetivo é o cargo, quando eu obter esse cargo, bom, eu já tive um objetivo, então não vou lutar mais. Ou então, ele pega e começa a perseguir os outros, porque agora ele era fulano de tal, agora ele é o fulano de tal. Por quê? Porque o objetivo dele era aquele, o objetivo pessoal. Quando você trabalha na igreja com o objetivo de ser Cristo glorificado e a igreja edificada, com cargo ou sem cargo, você continua trabalhando. Você não trabalha para benefício próprio, para benefício pessoal. Você trabalha em benefício da comunidade, da igreja. É isso que ele está ensinando aqui. Os filipenses faziam parte da bendita família de Deus, por isso deveriam trabalhar juntos e em harmonia. Então nós somos parte da família de Deus. Jesus Cristo é o nosso irmão mais velho e vamos buscar o bem da família. A família que deve ser beneficiada, e não eu. E a minha família sendo beneficiada, com certeza eu serei abençoado. Por quê? Porque a minha família está sendo abençoada. Não é possível ser da família de Deus e caminhar em desunião com os irmãos. Então temos que manter a comunhão. Naquilo que depende de nós, tem que passar com todos. Naquilo que depende da gente. Aí se o camarada vira seu inimigo, às vezes a melhor maneira de estar com ele é ficar longe dele. Mas você vai deixar de amá-lo porque ele é seu inimigo? Não. A Bíblia ensina a amar os inimigos também. Então eu costumo fazer o seguinte: as pessoas que me prejudicaram muito, um dia lá na frente, Deus vai me conceder a graça de ajudar ele. E quando surge essa oportunidade, eu ajudo. Me fez muito mal, mas o dia que Deus me conceder a graça de ajudá-lo, eu vou ajudá-lo. Agora isso não significa que eu vou ir na casa dele. Por quê? A Bíblia fala para amar o inimigo e não morar com o inimigo. Tem um filme lá, Morando com o Inimigo. Não vai morar com o inimigo não, que não dá certo. Morar com o inimigo é triste. Então a Bíblia manda amar o inimigo, mas não morar com o inimigo. Morar com ele não dá. Ou seja, não dá para ter comunhão igual se tem com o irmão com o inimigo. Inimigo é inimigo. Então, o dia que surge a oportunidade, a gente ajuda o inimigo, mas mantenha-se uma distância do inimigo. Por quê? Porque com certeza você ajudou ele, mas na próxima oportunidade que ele tiver que prejudicar você, ele vai prejudicar de novo. Porque é inimigo. Então, vamos separar bem as coisas. Sobre o tópico C aí, a igreja deve lutar contra o partidarismo. Misericórdia, isso aqui é uma complicação, rapaz. Como diz aquele irmão pregando, né? Graças a Deus que aqui não tem. Na igreja lá tem, mas aqui não. Se usa, né, para amenizar o choque da mensagem, se usa muito essa técnica, né? Muito essa tática. Eu estou falando, às vezes o cara de fora fala, não, na minha igreja tem isso, aqui não. Aqui não tem, então vamos lá. Paulo exorta a igreja a tomar cuidado com o partidarismo. Nada façais por partidarismo. Filipenses 2, versículo 3. Partidarismo é ligar-se a grupos na igreja para promover interesses pessoais. Isso resulta em divisionismo. Rapaz, eu passei por uma experiência um tempo aí próximo, que eu percebi que o local que eu fui pregar lá, os camaradas davam uma briga danada. Uma briga, porque o ministério da briga, ele é grande, viu? O ministério da briga é grande, é poderoso, e onde você vai tem ministro da briga. Estão brincando para todo lado. E aí, a conversa lá era o seguinte:
Tem pessoas que querem voltar para cá, mas só volta se determinada pessoa for embora, senão não volta. Ou seja, para mim ser membro da igreja, eu vou usar a figura do irmão Valdir, que eu estou muito bem com ele, né? Mas para mim, quando nós somos membro da igreja, o Valdir tem que ir embora, porque se eu for embora, eu não fico aqui não. Mas que união danada, hein? Mas a igreja não é uma só? Se aquele irmão lá, para ele ficar lá e para outra igreja, não vai continuar a mesma briga, porque na realidade o pecado continua, não é a ausência física dele que vai resolver o problema. O problema é espiritual, é mais do que físico, é espiritual. Aí eu falei, misericórdia, eu estou vindo, né? Que complicação. E se não tomar cuidado, os caras vão te manipulando para te jogar no partido. Então a igreja, muitas das vezes, é pequenininha, mas está cheia de partidos. Tem 2, 3 partidos. A igreja de Coríntios, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, e o pior grupo era o que era de Jesus, né? Como Jesus é o maior, então nós aqui somos os maiores. Está todo mundo embaixo do nosso pé. O nosso grupo é o maior. Então, tomar cuidado com o partidarismo. Não é o grupo A, o grupo B que vai ser beneficiado na igreja. A igreja toda. Pensar na igreja toda. E não partidos. E no fim, resulta em divisão. Essa palavra tem origem na expressão grega eripeia, que está associada à ideia de competição exacerbada. O apóstolo exorta a igreja de Filipos a pautar suas orações em motivações que visam a unidade dos crentes e a glória de Deus. O perigo do partidarismo é que, movidos pelo orgulho, cada pessoa deseja elevar-se acima das outras, promovendo conflitos no corpo de Cristo. Então devemos tomar cuidado com o partidarismo, porque qual é a nossa motivação na igreja? O que nos motiva? Qual é o nosso combustível? O nosso combustível tem que ser o amor de Deus, em benefício da igreja. Se o meu combustível é o meu desejo de liderança, o meu desejo de ser alguma coisa, aí vai levar problemas. Então, o meu combustível, aquilo que me motiva, é o amor de Deus, que me leva pelo caminho da humildade, e vamos fazer tudo por humildade, e como ele vai dizer lá na frente, considerando o meu irmão sendo maior que eu. Então sempre vou me colocar naquela situação, eu sou o menor que você é maior que eu. Indiferente de nome que me dão na igreja, que me tratam, qual é o cargo que me dão na igreja, indiferente de tudo isso, eu sou o menor. Vou trabalhar em benefício do meu irmão, e que o meu irmão seja edificado em Cristo, não é interesse pessoal. Sobre o tópico D aí, página 27, a igreja deve demonstrar unidade de sentimento, é o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Paulo orienta os filipenses que a igreja precisa ter o mesmo sentimento. Os membros da igreja não são competidores, mas cooperadores. Aqui está o X da questão. Nós não somos competidores, irmãos. Nós somos cooperadores. Aqui eu não estou competindo com irmão nenhum, com pastor nenhum, para ser maior do que ninguém. Estou cooperando, cooperação. Nós devemos ser cooperadores e não competidores. Porque se formos competidores, o negócio vira briga mesmo. Por quê? Vou fazer um culto hoje. Não, o meu culto vai ser melhor do que o culto de tal sociedade. Não deve ter esse pensamento em nós. Vou fazer o culto hoje para Deus ser glorificado e que os irmãos sejam edificados, e não eu aparecer, mas Cristo aparecer. Subtópico E, cuidado com a armadilha espiritual da vanglória. Olha só, nós não somos competidores e não fazemos nada para a nossa glória. Em seguida, Paulo exorta a que os filipenses não fossem arrogantes e egoístas, porque isso está na raiz das divisões e das discórdias. Nada façais por
vanglória. A palavra vanglória significa buscar glória para si. Então, você está fazendo uma coisa certa. O negócio que você está fazendo é certo, mas é para a sua glória. Mesmo que é certo, é vanglória. Veja como que é difícil. Você está fazendo um negócio certo, mas é para a sua glória, então é vã. Tudo aquilo que você faz para você mesmo é feito em vão. Por quê? Porque existe um princípio espiritual dentro da igreja de Deus. É que Ele é o único que deve receber glória. Quando fazemos, Cristo falou isso, vocês buscam glória dos homens, vocês buscam errado. Porque a verdadeira glória é a glória de Deus. E quando buscamos a glória de Deus, aí vem o louvor de Deus para nós. Vinde, bendito Senhor meu Pai, entrai na herança que vos está reservada desde antes da fundação do mundo. Olha só, quem busca a glória de Deus, naquele dia vai ser coroado por Deus, porque é Deus que exalta. Eu busco a glória de Deus e o benefício seu. Eu fazendo isso, Deus vai me beneficiar. Por quê? Porque eu não promovo na igreja divisão, divisionismo, não sou um competidor da igreja. Eu sou alguém que trabalha na igreja para a glória de Deus e o benefício seu. Essa é a maneira correta. O amor, o afeto, entranhas de misericórdia, lá do coração. Estamos fazendo algo de coração limpo para Deus ser glorificado e exaltado. É isso que essa lição nos ensina. Então, cuidado com a armadilha da vanglória. Ele disse mais aqui, a busca por reconhecimento pela glória humana são vãs. A vanglória tem um potencial negativo de destruir a comunhão na igreja. Aqueles que, de modo egoísta, buscam glória para si mesmos, rapidamente desenvolvem atitudes de desprezo para com o próximo. Tá? Agora, o tópico 3 aqui, ele vai dar continuidade no assunto e ele vai falar do remédio para ser aplicado no egoísmo. Presta bem atenção numa coisa. Aqui ele vai usar uma comparação que nós podemos chamar o egoísmo de uma doença. E essa é uma doença que todos nós temos. Por quê? Porque herdamos de Adão, nosso pai carnal. Nós herdamos deles. Então todos nós temos dentro de nós egoísmo e precisa aplicar um remédio contra o egoísmo. É isso que ele vai fazer aqui na lição. A lição é esplêndida, é boa, muito boa mesmo, bem simples de entender. É difícil de colocar em prática, mas é fácil de entender, só é difícil de praticar, mas ela é fácil de entender. Então existe uma doença em mim e em você chamada egoísmo. Isso está em nós. E nós trazemos essa doença para dentro da nossa comunidade, e se não aplicar o remédio, vamos sempre estar trabalhando em torno do egoísmo. É eu que vou aparecer, é eu que tenho que ter o cargo, é eu que tenho que ter a honra, é eu que tenho que ter o reconhecimento, o pastor tem que me reconhecer, ele tem que falar na frente que eu sou o cara. Então vamos aplicar o remédio ao egoísmo. E o remédio chama-se humildade. E ele vai dizer aqui no tópico 3: humildade, a virtude que promove a unidade da igreja. Então você tem uma missão, essa missão é árdua, é difícil, agora ele está te dando a arma para você completar a missão. E a missão é tomar o antídoto. Se existe um remédio, você foi picado por uma serpente. Ao chegar lá no médico, você tem que falar com o médico qual foi a serpente que te picou. Você não vai nem saber, né? Vai até complicar, porque você não conhece cobra, né? Você não conhece, vai complicar para você falar. Mas você tem que aproximar o máximo possível para ele te dar o antídoto correto. A cobra que te mordeu chama egoísmo. Você tem que tomar a vacina certa agora. Qual que é a vacina certa? Humildade. E ele vai dizer que humildade é virtude. Virtude que é qualidade. Em outro linguajar de Paulo, em outra terminologia de Paulo, é fruto do Espírito Santo.
Fruto do Espírito Santo. A gente não precisa brigar com terminologia. Está tudo na mesma coisa. Fruto do Espírito Santo. Então ele vai falar aqui. Nessa sessão da carta, Paulo apresenta a humildade como uma virtude capaz de promover a unidade da igreja. Nos versículos anteriores, o apóstolo afirma que o orgulho era a raiz da discórdia. A humildade, por sua vez, seria o principal remédio para os males que atacavam a unidade da igreja de Filipos. Então tá bom. Então vamos tomar o remédio? O remédio é humildade. Mas não é humildade, porque no meio do ser humano existe muito fingimento. O camarada finge que é e não é. É igual aquela história lá que tinha um culto pentecostal, o fogo estava caindo e a fulana estava falando em língua estranha, ou fulano, né, um homem, falando em língua estranha. Aí, por descuido, pisava no pé dele. Aí saiu uma língua bem estranha mesmo, quando pisava no pé dele. Se a língua estranha ninguém entendia, essa que todo mundo entendeu, não deve falar. Porque aí saiu estranho, porque pisava no pé dele. Então, o camarada finge que está cheio do Espírito Santo. Mas quando pisa no pé dele, do Espírito Santo não tem nada. Então, a humildade verdadeira. Não é aquela coisa lá assim de complexo de inferioridade. Não é complexo de inferioridade. Eu sou o menorzinho daqui, então porque eu sou menor não faço nada. Isso não é humildade. Humildade é fazer e falar, não, a glória seja dada a Ele. Eu não fiz nada, a graça de Deus fez em mim. Paulo começou a dar um exemplo, eles são apóstolos? São, eu sou também. Eles sofrem, eu muito mais. 3 vezes fui apedrejado, fui sofrer naufrágio. Aí ele se apresenta, não eu, mas a graça de Deus. Você fez, não foi você que fez, a graça de Deus fez em você. Humildade. Jesus exorta nós fazermos boas obras para quê? Para que Deus seja glorificado. Voltamos no assunto da assistência social. Fazemos assistência social para Deus ser exaltado e não para ser dono de ninguém, né? Então, humildade é uma virtude cristã. Paulo exorta os cristãos de Filipos a que vivam com humildade. Nada façais por paternalismo ou vanglória, mas por humildade. O teólogo William Hendrickson afirma que nas Escrituras, humildade está associada à correta perspectiva que temos sobre nós mesmos e em relação a Deus. Olha só. Então, para ser humilde de verdade mesmo, eu preciso pensar mesmo. Teologia sistemática, Deus. Quem é Deus? Muito acima de mim, muito maior que eu. Então, eu sou um pecador, aceito na presença de Deus por bondade e misericórdia. Aprendi isso, vivi isso. Agora, quem sou eu em relação à igreja? Quem é a igreja? A igreja é um ser vivo que Deus comprou para si. Então a igreja pertence a Deus. Se eu diante de Deus sou nada, quem sou eu diante da igreja? Aí você pega o apóstolo Paulo, olha, eu não sou digno de ser chamado apóstolo porque persegui a igreja de Deus. Quando você olha para a igreja, o que você era em relação à igreja antes de vir para a igreja? Você era um inimigo da igreja. Se era inimigo da igreja, era inimigo de Deus. Então você está no zero. Então permaneça a tua humildade diante de Deus e diante da igreja. Deus é tudo e a igreja é maior que eu. A igreja não é maior que Deus, mas é maior que eu. Então o grande aqui não sou eu, o grande é Deus e a igreja. Eu sou, por graça e misericórdia de Deus, um membro da igreja. É humildade, é estar humilde na presença de Deus. A Bíblia descreve, página 27 a finzinho aí, a Bíblia descreve, aí a página 28, a humildade como uma virtude essencial em nosso relacionamento com Deus e com os irmãos. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos
humildes. Então, humildade em relação a Deus e em relação à igreja. Deus é maior do que eu e a igreja também é maior do que eu. Então, eu fico no meu lugar, onde Deus me colocou, sou pequeno, sou falho e estou trabalhando em favor da igreja. B. A humildade não busca seus próprios interesses. É o mesmo dizer, o amor não busca seus interesses, porque na realidade o fruto do Espírito Santo é o amor. Quando você vai explicar o amor, então você vai em longanimidade, fé, mansidão, temperança, mas está tudo incluído na palavra amor. A orientação de Paulo aos Filipenses é clara: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então eu venho para a igreja, eu tenho bastante necessidade de orar por mim mesmo. Sim, eu devo orar por mim mesmo, mas não posso esquecer de orar pelos meus irmãos. Por quê? Porque dentro da comunidade, o primeiro pensamento que deve predominar é o bem desta comunidade e não o meu próprio bem. Então eu venho para a igreja, esqueço dos meus problemas, esqueço do meu dia a dia e busco a glória de Deus e o bem da igreja. O alvo do cristão deve ser o bem dos outros e não somente o seu próprio. Em um mundo em que as pessoas estão preocupadas tão somente com seus próprios interesses, a instrução do apóstolo Paulo tem um forte elemento contracultural, isto é, a proposta de que a cultura do reino de Deus é em tudo antagônica à cultura do mundo. Você já ouviu aquela frase, andar na contramão do mundo? Essa palavra teológica que ele usa aqui, contracultura, que na realidade você está indo contra um ensinamento comum no mundo. O mundanismo, o mundo ensina você primeiro pensar em você. É aquele negócio lá, isso está te dando felicidade, se dando os outros. Se você está feliz, vai em frente. Não, o ensinamento do reino de Deus é totalmente contrário a isso. É você se preocupar primeiro com o teu próximo e deixar você em segundo lugar, andar na contramão do mundo. E sabe o que acontece quando você começa a andar na contramão do mundo? Você vai ficar praticamente sozinho. Olha para a condenação de Cristo, cruz do Calvário. O mundo inteiro lá, representado pelos sacerdotes e pelo governo romano, estava gritando, crucifica ele. Mas não tinha um monte de gente que acreditava em Cristo, principalmente os seus discípulos. Agora o que é a tua voz lá no estádio do Corinthians e o povo gritando lá, Corinthians, vai Corinthians, vai Corinthians? O que é a tua voz lá? Você pode até falar, mas você não vai ser ouvido por ninguém. Por quê? Porque a voz da multidão cobre a tua. Por isso que você olha para aquele povo lá, para aquela história lá da crucificação de Cristo, você vai dizer, não tinha ninguém. Tinha, mas é ouvido? Não é ouvido. Se ouve o grito da multidão. Então, andar na contracultura. E é isso que nós fazemos. Nós andamos na contramão do mundo. Estamos numa contracultura. E a cultura é a cultura de você se dar bem, consumismo. E quando você entra nessa cultura, você vê a vizinha comprou uma geladeira nova de 300 litros. Agora eu vou comprar uma de 400. Aí você vai se endivida para, olha, ou o vizinho comprou um carro, não, tem que comprar outro, melhor do que o que o vizinho comprou. E de noite você é bombardeado pela propaganda, pelo marketing, do consumismo a viver essa vida aí. Aí você chega na igreja, olha só, igual fizeram com o pastor Pedrosa, trouxeram o carro para ele um dia, não unge o carro, não, ele era o cara que trouxe o carro para mostrar, vai ungir carro, mas era para mostrar, é o tão negócio, sabe? Aí você anda na contracultura. Você pensar no benefício do próximo é andar numa contracultura.
E é isso aí mesmo. Cristo é o exemplo supremo de humildade. Sobre o tópico seria. Paulo afirma que o Senhor Jesus é o modelo supremo de humildade e exorta a igreja de Filipos a ter o mesmo modo de pensar que Cristo. Tem em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses 2,5. O argumento final de Paulo para falar acerca da virtude da humildade é o exemplo de Cristo e abriu mão de seus direitos. Olha só, pensa bem, do que Cristo abriu mão para vir nos salvar? Ele abriu mão da sua glória no céu e se fez carne. Isso vai tratar com mais profundidade na lição 6, não vamos entrar na lição 6, é só apenas uma citação do que você vai estudar no capítulo 6 da lição. Então Cristo é o exemplo de humildade, porque para se tornar carne ele tem que se fazer muito humilde para isso. E achado na forma de carne, ele foi fiel até a morte e a pior morte. Em tudo, ele escolheu o pior para beneficiar a igreja. É isso que nós devemos fazer. Tá? Amém? Aí, conclusão. De acordo com William Hendrickson, o sistema da unidade da igreja é absolutamente central no projeto divino. É possível verificar a obra da própria Trindade na construção da unidade da igreja, pois estamos em Cristo, experimentamos a realidade do amor de Deus por meio da ação do Espírito Santo. Então, tudo isso só é possível através de Cristo, do amor de Cristo e a ação do Espírito Santo em nós. Amém? A lição foi 1h30, né? 1h30.